Olá, pessoas. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam bem. Caramba. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Conversas tiradas diretamente do meu cu. Estive pensando sobre esse assunto. Sobre como controlar os impulsos e o que são os impulsos. As merdas que a gente faz no dia a dia. Então, vamos começar com o que são os impulsos, de acordo com as vozes da minha cabeça. Impulsos são decisões tomadas de forma descontrolada, completamente dirigidas por sentimentos e não pela razão. Então, quando você está com raiva, você tem aquele primeiro pensamento e aí você age. E se você é imaturo como eu, então você age da forma mais errada possível. E agora eu tenho um pouco mais dessa noção porque eu pensei a respeito. Então, vamos continuar. Então, sabemos que quando estamos fora do controle agimos sem pensar. A gente age sem pensar. Como não compreender que os impulsos são sempre as piores decisões, sabendo que eles são controlados por sentimentos. Sabendo disso, como que a gente age diante deles? Como continuar dando ouvidos à nossa mente tempestuosa? É como se a gente precisasse virar. É como se você tá numa rua e você precisa virar à direita porque você sabe que ali o caminho é melhor, o caminho é melhor ali para caminhar e a única estrada coerente que tu tem a seguir, só que as suas pernas viram para a esquerda, onde há um abismo de consequências negativas. Então, decisões não pensadas de maneira clara e completamente controladas pelos nossos sentimentos de ódio, raiva e tristeza nos levam a isso, a cometer gigantescas cagadas. Então, eu fiquei pensando, como controlar isso? Como fazer o seu cérebro, o nosso cérebro, por muitas vezes imaturo, que aí entra a questão de evoluir a maturidade e tal. Como fazer o nosso cérebro entender que aquela decisão que você quer tomar é fruto dos seus sentimentos que estão controlados, que estão sendo controlados, quer dizer, que estão controlando você não da razão formada de maneira consciente. Ou seja, tem uma coisinha ali dentro de você que você... Uma coisinha, não vou dizer que maligna, porque tudo é você. Mas tem uma coisinha ali dentro de você que tá tomando as rédeas. E é a sua criança birrenta te controlando. Aí você age da primeira maneira que você pensar, que naquele momento faz sentido para você. E isso é a tal imaturidade que eu estou tendo que trabalhar.
Então, eu pensei a respeito sobre isso, sobre como controlar isso. Então, eu parei um pouquinho e pensei, a primeira coisa a ser feita é parar para observar, para se observar. Porque quando a gente está de fora, observando o que está rolando na nossa cabeça, tentar organizar, tentar entender como o teu corpo está reagindo àquilo, àquela informação, aquele sofrimento, que muitas vezes é a gente fantasiando, intensificando. Enfim, você se observa de fora, mesmo que por alguns segundos, sei lá, 30 segundos, tu para um pouquinho de ficar sofrendo por aquela situação e aí você tenta entender o que está acontecendo. Você tenta tomar consciência do que está acontecendo. Tomar consciência de você, tomar o controle. Você para por 5 segundos para ter essa percepção dos seus atos. E a gente percebe, o que eu percebi em mim foi uma agitação, uma tensão, os sentimentos gritando, vários sentimentos, dor, raiva, tristeza, humilhação, sei lá. E a respiração pesada, aquela coisa angustiante e pesada sobre você. Tu tá sentindo aquele monte de coisas. Só que aí tu percebe. Quando você tá calmo, você percebe que aquilo ali não é você. Que aquilo ali são os sentimentos controlando você, porque você não sabe lidar com eles. Você é uma criança. Você é uma criança no mercado quando seus pais não querem comprar aquilo que você quer. E aí você se joga no chão porque acha que aquilo é a maneira correta, que vai fazer você conseguir ter aquele brinquedo. E aí você acha que sendo birrento, você vai conseguir o que quer. Então, os sentimentos são a criança birrenta dentro de você. Achando que fazendo aquilo ali, as coisas vão tomar um rumo melhor. Então, as emoções ficam à flor da pele e você não pensa. Você entra em um modo de ataque ou defesa. Não tem meio termo. Tipo, você se sente ameaçado por alguma coisa que alguém diz. Então, você tem duas reações. Você ataca, ofende de volta, ou sei lá, tem gente que faz pior, tem gente que parte para agressão física. Ou você se defende. Você se afasta de tudo, se afasta de todos e se silencia e não diz nada. Só some e vai embora com aquele sentimento de merda dentro de você. Você sendo observador, quer dizer, a partir desses sentimentos, você perde a noção de observador, de paciente, daquele que consegue ter uma visão ampla do cenário do que está acontecendo. Você se cega. Não existe um meio termo, é ataque ou defesa. E você se cega. Porque você não está consciente o suficiente para lidar com aquilo. Você ainda não sabe lidar com aquilo. Você não é sua consciência. Você é os seus sentimentos nesse momento. Quando você não está evoluído bastante ao ponto de saber lidar com essas coisas, você se torna os seus sentimentos. Você deixa de ser a sua consciência.
Então, você só tem olhos pro que acabou de acontecer à sua frente. Alguém te xingou, alguém te humilhou, algo aconteceu, algo tocou no seu ponto fraco e você se torna aquilo. Você deixa de se tornar um observador e não consegue ter a visão ampla do cenário, da cena que acabou de acontecer. Você só tem olhos para o que acabou de acontecer à sua frente, mas você sequer reparou os detalhes, o contexto, porque os sentimentos te cegam. Então, muitas vezes as coisas acontecem muito rápida e a gente toma o primeiro pensamento. A gente reage de acordo com nossos sentimentos, como aquilo nos fez sentir, e aí a gente age daquela forma. Só que a gente não vê o contexto das coisas, não vê toda a situação e deixa os impulsos tomarem conta. Só que quando você entende que existe uma parte de você que tende a ter mais poder sobre nós mesmos de maneira inconsciente e animalesca, então você terá de aprender a domar esse animal quando ele surgir. Tipo, você tá ali na selva e você precisa caçar e você tá de olho naquela caça. Só que ao invés de esperar pacientemente, você age e espanta a sua caça. Sei lá que merda eu falei. Tirei do cu de novo. Conversas tiradas do meu cu. Enfim. A minha observação sobre isso, sobre os impulsos, em que temos que aprender a lidar com eles, a controlá-los, é essa. De que se você sentir aquela coisa, alguém te disse alguma coisa e você sentiu aquela coisa que a pessoa disse. Se o seu primeiro pensamento for vou ofender de volta, vou parar de falar com essa pessoa. Só que, sei lá, às vezes, são pessoas que você não tem tanta intimidade, então, de boa, você, sei lá, você ignora, entende? Meu primeiro pensamento quando é uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade, eu ignoro. Mas dói quando é pessoas que você tem mais intimidade e elas te falam algo. Porque você não sabe como reagir. Você não sabe como reagir àquilo. Você não quer magoar ninguém. Você não quer ofender ninguém. Você guarda aquilo pra si. Mas, tipo, o primeiro pensamento, geralmente, é de você fazer algo. No meu caso, é me afastar. É me silenciar. Eu não consigo reagir, ofender, dar o troco na mesma moeda, fazer quaisquer coisas do tipo. Mas digamos que meu cérebro me mandasse reagir, atacar. Esse, sem dúvidas, não seria o caminho. Porque eu estaria sendo domada pelos meus sentimentos
não pela razão, não pelo contexto, não pela consciência, de tentar entender por que aquela pessoa falou aquilo ou fez aquilo. Enfim, o que eu quero dizer é que sempre quando o primeiro pensamento surgir para você fazer algo, você tem que entender que aquilo ali não é você. Porque você, a gente, nós mesmos, nós somos uma consciência limpa. Quando tem sujeira na nossa mente, a gente se torna os sentimentos daquilo, a gente se torna os impulsos, a gente se torna dominado por aquilo. Então, sempre que o teu corpo inteiro quiser mandar aquela mensagem para você em que você tem que fazer aquilo, você tem que xingar, você tem que se afastar, você tem que, enfim, sair deletando tudo. Aquilo ali não é você. Aquilo ali é você, aquilo ali é você não. Aquilo ali é os seus sentimentos te deixando burro e te dando a pior opção possível de reação. Então foi essa percepção que eu tive. Espero que, sei lá, comenta aí seu próprio pensamento. Qual a tua visão sobre isso? E como você controla os impulsos, como você sabe quando são impulsos e quando são a sua consciência limpa falando. Mas a minha dica é: nunca escute a sua primeira voz. Pense bem a respeito das coisas e tire os sentimentos da mesa antes de tomar qualquer decisão. Coloque as possibilidades das consequências no papel, organiza a tua cabeça, fique em silêncio, some, mas nunca siga a primeira voz, porque a primeira voz é o seu demônio interior. E é isso. Tenham todos uma boa tarde. Espero que a gente tenha mais conversas tiradas do cu. Muito obrigada e até mais.